Bom, meu amor, dando continuidade ao capítulo 8, nós vamos aprender 3 passos para termos sucesso nas nossas orações. Bora lá? Os 3 passos para sucesso na oração. A oração bem-sucedida requer 3 passos básicos. 1. Reconheça ou admita o problema. 2. Transfira o problema para a mente subconsciente, a única que conhece a solução mais eficaz ou a maneira de resolvê-lo. 3. Relaxe, com a convicção profunda de que já obteve o que pediu. Dúvidas e hesitação nada mais fazem do que enfraquecer a prece. Jamais diga a si mesmo: como eu gostaria de ser curado, ou tomara que isso funcione. Sentimento só sobre o que vai ser feito é o que dá o tom, a harmonia é sua. Convença-se de que terá saúde. Você se torna eficiente ao transformar-se em veículo do poder curador infinito da mente subconsciente. Com convicção total, transfira a ideia de saúde ao subconsciente. Em seguida, relaxe. Entregue-se ao poder que ele possui e diga ao estado ou circunstância em que se encontra: isso também passará. Por meio do relaxamento e da convicção, você impregna a mente subconsciente. Com isso, a energia cinética que existe por trás da ideia assume o comando e manifesta como realidade concreta. Então, o sentimento é o segredo. Não só afirme, mas sinta-se curado. Jesus disse: se você pedir com fé em nada duvidando, você vai obter aquilo que você pediu. Então não duvide: ai, mas será que eu vou realmente me curar? Ai, será que vai ser possível? Não, eu já me curei. Eu já me curei. Entende? Você pode conseguir o oposto daquilo que porque reza. As palavras de Émile Coué, célebre psicólogo francês, granjearam-lhe um sem número de admiradores nos Estados Unidos. Em um de seus insights mais importantes, ele disse o seguinte: quando desejos e imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente vence. Ele dava a esse fato o nome da lei do esforço contraproducente. Vamos supor que lhe pedissem que passasse por cima de uma estreita prancha no nível do chão. Você faria isso com a maior facilidade, sem a menor dúvida. Agora, suponhamos que a mesma prancha se encontre a 7 metros de altura, entre 2 paredes. Você poderia fazer o mesmo? Poderia? Poderia mesmo? Provavelmente não. O desejo de cruzar a prancha entraria em conflito com a imaginação. Você se imaginaria caindo e se esborrachando no chão. Você poderia querer muito atravessar a prancha, mas o medo de cair o impediria de fazer isso. Quanto mais esforço para dominar ou reprimir a imaginação, maior força você daria à ideia dominante da queda. O pensamento: vou usar minha força de vontade para vencer o fracasso, reforça o pensamento de fracasso. O esforço mental frequentemente leva a derrota autoimposta, criando o oposto do desejado. Focalizar-se na necessidade de usar força de vontade implica enfatizar a condição de impotência. É como você resolver que vai fazer tudo o que puder para não pensar no hipopótamo verde. A decisão torna dominante na mente a ideia do hipopótamo verde, e o subconsciente responde mais à ideia dominante. O subconsciente aceita a mais forte das suas proposições contraditórias. Você, quem sabe, descobre que pensa o seguinte: eu quero cura, por que não posso consegui-la? Eu me esforço tanto, por que não consigo resultados? Tenho que me obrigar a rezar com mais determinação. Preciso usar toda a força de vontade que tenho. Você precisa compreender onde está o erro. Você está se esforçando demais. Jamais tente obrigar o subconsciente a aceitar uma ideia usando de força de vontade. Essas tentativas estão condenadas ao fracasso.
na maioria das vezes, você termina obtendo o oposto daquilo pelo que rezou. A ausência de esforço é o melhor caminho. Então, assim, relaxa, você já pediu, você confiou, você é filha de um pai rico, amoroso, de um pai superpotente, de um pai que respira abundância e saúde. A essência dele é esse, é amor. Então, se você pediu saúde, se você deu essa sugestão subconsciente, confia que você já obteve. Por que você vai duvidar? Então, isso explica porque muitas vezes nós conhecemos pessoas que são têm tanta, religiosidade, mas de repente morrem assim. Daí você fala, nossa, mas a pessoa rezava tanto. Por que ela não foi curada? Tá aqui a explicação. Porque no fundo ela não acreditava na cura dela, simples assim. A cura estava ali à disposição, só que o consciente não tinha fé de que a cura fosse possível, então o subconsciente, você viu que disse aqui que a imaginação sempre vai predominar. Então, se ela está afirmando, porque eu vou me curar, mas ali o sentimento que ela está emanando é o contrário, é isso daqui que vai mandar. E é isso daqui que o subconsciente vai acatar. Continuando. Já lhe aconteceu alguma coisa como as seguintes? Você vai submeter-se a algum tipo de exame. Investiu muito tempo estudando e recapitulando a matéria, acha que assimilou bem, mas quando olha para a folha em branco da prova, descobre que sua mente ficou ainda mais branca. Tudo que você sabia sobre o assunto sumiu. Não consegue recordar nenhum único pensamento relevante. Trinca os dentes, convoca toda a força de vontade, porém, quanto mais se esforça, mais parece que o conhecimento se afasta. Frustrado, você deixa a sala, diminui a pressão mental. De repente, as respostas que andou procurando com tanto desespero minutos antes, fluem provocadoras em sua mente. Quem nunca, né? Você disse a si mesmo que sabia a matéria e era um fato, mas não quando precisou dela. O erro que cometeu foi tentar forçar-se a lembrar. De acordo com a lei do esforço contraproducente, essa atitude levou não ao sucesso, mas ao fracasso. O que conseguiu foi o oposto daquilo que pediu ou orou. O conflito entre desejo e imaginação precisa ser resolvido. Usar da força mental ou força de vontade pressupõe a existência de oposição. O ato de imaginar oposição, porém, cria oposição. Se você se concentra na obtenção daquilo que deseja, não se concentra mais nos meios para torná-lo realidade. A esse propósito, diz a Bíblia, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 19. Quem são esses dois de quem fala a Bíblia? Eles representam a união, um acordo harmonioso entre o consciente e o subconsciente no que interessa a qualquer ideia, desejo ou imagem mental. Se não houver conflito entre as diferentes partes da mente, sua prece será atendida. Os dois que concordam podem representar também você e seu desejo, pensamento, sentimento, ideia e emoção, desejo e imaginação. Evitamos todo o conflito entre desejo e imaginação entrando em um estado passivo, sonolento, que reduz o esforço ao mínimo. Na maior parte, a mente consciente submerge quando caímos em estado de sonolência. E a melhor maneira de impregnar o subconsciente é imediatamente antes de dormir. A razão disso é que o mais alto afloramento do subconsciente ocorre imediatamente antes de dormir e pouco depois de acordarmos. Nesse estado, os pensamentos e imagens negativos que tendem a neutralizar os desejos e impedir sua aceitação pelo subconsciente estão ausentes. Quando imaginamos como atendido o desejo e sentimos a emoção da vitória, o subconsciente providencia para transformá-lo em realidade.
Muitas pessoas resolvem seus dilemas e problemas recorrendo à imaginação controlada, dirigida e disciplinada. Elas sabem que tudo que imaginam e sentem como verdade terá que acontecer e acontecerá. Uma moça chamada Sarah G. procurou-me, à beira do desespero. Estava metida em um demorado e complicado processo judicial, com adiamentos sucessivos, sem nenhuma luz no fim do túnel. O que ela mais desejava era uma solução amigável do litígio. Suas imagens mentais, contudo, transbordavam de fracasso, perda, falência e impotência. A imaginação prevaleceu sobre o desejo e o processo judicial arrastou-se sem sinal de solução. Por sugestão minha, Sarah colocava-se em um estado sonolento, passivo, sempre que ia dormir, e em seguida passava a imaginar o melhor resultado possível para o problema. Tanto quanto podia, mergulhava em um estado de expectativa confiante. Sabia que a imagem que formasse na mente teria que concordar com o desejo de seu coração. Entrando em estado de sonolência, começou a imaginar com tanta clareza quanto possível um encontro com seu advogado depois de resolvido o caso. Ouviu-se perguntando sobre o resultado e escutando-lhe as explicações. Ele repetiu um grande número de vezes. O caso foi resolvido de modo amigável. Foi uma solução que agradou a todos. Durante o dia, quando lhe surgiam na mente pensamentos de medo, ela voltava a imaginar um encontro com o advogado completo, com palavras e gestos. Visualizava o sorriso do advogado, os maneirismos dele, o tom da voz, as palavras exatas usadas por ele. Fazia tudo com tanta frequência, com tanta fidelidade ao roteiro, que os medos eram combatidos antes mesmo de tentarem aflorar a mente. Ao fim de algumas semanas, o advogado ligou e confirmou o que ela estivera imaginando, sentindo como realidade. O processo judicial fora resolvido e ela teve certeza de que a solução era harmoniosa e que podia aceitá-la. E foi isso realmente o que o salmista quis dizer quando escreveu: as palavras dos meus lábios, seus pensamentos e imagens mentais, e o meditar de meu coração, seus sentimentos, natureza e emoção, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, o poder e a sabedoria do subconsciente que pode redimi-lo da doença, da dependência e da pobreza. Salmos 19, versos 14. Ideias que vale a pena recapitular. 1. A coerção mental ou excesso de esforço representa a ansiedade e o medo que bloqueiam o atendimento de sua prece. Vá com calma. Uma coisa sobre o medo. O medo não é normal, o medo não é saudável. Quando nós damos vazão ao nosso medo, nós permitimos que sombra se transforme em realidade. Imagine que a sua sombra se transforme em um outro você. Então imagine que aquele medo que você tem exagerado se transforme no monstro mesmo que está lá dentro do armário, embaixo da cama. Então não dê vazão para o seu medo, jamais. Quando você sentir medo, faça o exercíciozinho lá dos 5 segundos, sabe? Respira fundo e conte 5 segundos. Você vai perceber que isso vai te acalmar. Faça isso nem que se for para repetir 200 vezes, até você se livrar do medo. 2. Quando a mente está relaxada e aceita uma ideia, o subconsciente começa a trabalhar para transformá-la em realidade. 3. Pense e planeje ignorando os métodos tradicionais. Saiba que sempre há uma resposta e solução para todos os problemas. 4. Não se preocupe demais com as batidas do coração, o fluxo respiratório ou as funções dos órgãos do corpo. Confie no subconsciente e diga com frequência que a ação divina certa está ocorrendo. 5. Sentir-se sadio promove saúde. Sentir-se rico promove riqueza.
E você, como se sente? 6. A imaginação é sua faculdade mais poderosa. Imagine o que é belo e saudável. Você é o que imagina ser. 7. Evitamos conflito entre o consciente e o subconsciente quando entramos em estado de sonolência. Antes de ir dormir, imagine repetidamente a concretização de seus desejos. Durma bem e acorde alegre. E é isso, lembra, é natural nós sermos saudáveis, sermos alegres, nós sermos fortes, sermos amorosos e sermos abundantes, porque nós somos reflexo do nosso Pai, somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, não tenta ficar imaginando como as coisas vão ser solucionadas, porque isso não é da nossa alçada. A nossa parte é simplesmente imaginar com a melhor riqueza de detalhes possíveis. O resto é com o subconsciente. Simples assim. E assim terminamos o capítulo 8. Conta pra mim. O que você achou do capítulo 8 como um todo? Fala. Quais foram os insights? Quais fichas caíram? Eu adoro quando você escreve a respeito deles. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, junte-se a essa comunidade de leitores. Então aqui, botãozinho à esquerda, é só você clicar e ativar o sino das notificações. Fica com Deus, que Deus nos abençoe ricamente e até o capítulo 9.